Boa noite, pessoal. Aqui é o Antônio Carlos Barreto. Então, eu vou fazer a leitura aqui da matéria, do artigo do Flávio Gordon, a CPI da pandemia e o meu crime de opinião. Eu vou ler e depois vocês podem colocar em velocidade 2 vezes, que aí fica melhor, porque eu não estou editando, entendeu? Eu tenho dificuldade de editar, então vou, para ser rápido também e colocar mais vídeos, eu não vou editar, tá bom? Então, qual tenha sido, atenienses, a impressão que vos deixaram meus acusadores? Não saberei dizê-lo. De minha parte, ouvindo-os, cheguei quase a esquecer-me de mim mesmo. Tal foi o seu poder de persuasão, e contudo, por assim dizer, não empregaram uma só palavra verdadeira. Platão, Apologia de Sócrates. A realidade existe apenas na mente do partido, que é coletiva e imortal. Tudo que o partido reconhece como verdade é a verdade. É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido. É esse o fato que você precisa repreender, Winston. E isso exige um ato de autodestruição, um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental. Esse é do George Orwell, em 1984. Soube na última sexta-feira, 20 de agosto de 2021, que assim a chamada CPI da pandemia, para a gente realmente é a CPI do circo, né? Aprovou a quebra do meu sigilo fiscal. Embora, por óbvio, tenha ficado indignado com esse flagrante abuso de autoridade em relação ao qual medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas. Não posso dizer que cheguei a ficar surpreso, ciente de que estou do colapso do Estado de Direito no Brasil e da perseguição política de funcionários do Estado e jornalistas ideologicamente corrompidos têm movido conjuntamente contra indivíduos não aliados à sua agenda. O requerimento para a quebra de sigilo foi assinado pelo senador petista Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e a justificativa para mais essa violação ao direito constitucional, prática que lamentavelmente passou a ser rotina desde o início da pandemia, foi redigida nos seguintes termos: o investigado Flávio Gordon é responsável por, em suas redes sociais, no contexto da pandemia do Covid-19, disseminar conteúdos que atentam contra a ciência, a saúde pública e a vida, integrando uma rede, estruturada ou não, de desinformação que contribuiu para o agravamento da crise sanitária e o aumento da mortalidade derivada da pandemia no Brasil. São abundantes em suas redes sociais materiais que advogam em defesa do chamado tratamento precoce, do uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 e contra medidas não farmacológicas de caráter preventivo, como o distanciamento social, em sintonia com a semântica discursiva do presidente da República. Até mesmo as vacinas são vítimas de um processo de desinformação promovido através da sua rede social pessoal no Twitter. A disseminação massiva de conteúdos favoráveis ao chamado tratamento precoce e contrários às medidas de distanciamento social e à vacinação pode ter contribuído sobremaneira para agravar a pandemia e a mortalidade derivada da pandemia no Brasil. Faz-se urgente e necessário, portanto, analisar o relatório de inteligência financeira, RIF, do senhor Flávio Gordon, de modo que responsabilidade por milhares de mortes evitáveis seja devidamente apurada por essa comissão parlamentar de inquérito. Para tanto, é fundamental que a CPI seja caminho do dinheiro, analisando se a disseminação de desinformação foi financiada e por quem foi financiada, se houve a participação de agentes públicos ou envolvimento de dinheiro público, de modo que a medida ora proposta é necessária para o bom andamento dos trabalhos dessa CPI. O grosso do texto consiste em simple copy and paste, de requerimentos similares, mudando-se apenas o nome do indivíduo que a CPI deseja constranger e cuja reputação em conluio com a imprensa, que há muito abandonou a prática de jornalismo, pretende assassinar em vista de seus objetivos políticos. Note-se, antes de tudo, o emprego proposital e malicioso da expressão vaga, como rede, estruturada ou não, e em sintonia com a semântica discursiva do presidente da República. Muito vago isso. O que acontece é que é uma doença nova,
não se tem nada comprovado e várias notícias vão vir à tona. Então, na realidade, os cientistas têm que estudar muito mais tempo, 3, 5 anos, essa doença, para eles poderem ter essa consonância ou ter essa afirmação de todo esse conteúdo, né? O pessoal da CPI. Der certo, na ausência de qualquer evidência de crime individual praticado, exigência legal para um pedido de quebra de sigilo, isso é fenomenal, né? Porque o pessoal está banalizando o instituto de quebra de sigilo. Até o do Adélio Bispo não foi quebrado, né? Fez-se necessária pelas narrativas falaciosas, mediante o uso de uma terminologia generalista, bem como a repetição calculada de um arsenal de estigmas de origem midiática, que possam sugerir a presença de crimes, coletivos e por associação, um procedimento típico de tribunais de exceção em regimes totalitários. Pois bem, desde já afirmo categoricamente, todas as acusações contidas no requerimento são falsas. Não faço parte de nenhuma rede, quer estruturada, quer desestruturada. Sempre dentro dos limites da lei. Haja vista nunca ter sido processado por isso. Exerço mais nas redes o meu direito constitucional à liberdade de expressão já há muitos anos, sempre com responsabilidade e honestidade intelectual. Jamais me pautando pelo que diz ou faz o político X, XYZ. Na realidade, o Flávio Gordon não é bolsonarista e nem é de esquerda, é apenas um conservador patriota. E muito menos me curvando a pretensos consensos oficiais. Não recebo, nunca recebi e jamais aceitarei receber dinheiro público para exercer isso que, mais até do que um direito, no meu caso é uma vocação. Mas sendo requerente membro de um partido que, como mostrei no meu livro, A Corrupção da Inteligência, encarna por excelência o conceito gramsciano do intelectual coletivo. Partido que, ele sim, subsidiou com verba pública blogs ideologicamente alinhados. Não surpreende sua dificuldade em conceber a existência de opiniões pessoais baseadas na consciência individual, não motivadas por razões de ordem político-partidário ou pecuniária. Obviamente que no exercício do direito à livre opinião posso cometer erros e, eventualmente, sem dolo, compartilhar informações que venham a se provar equivocadas. E estou sujeito, como qualquer cidadão, a responder legalmente por eventuais crimes contra a honra por mim cometidos no exercício daquele direito. Coisa que, repito, até hoje não aconteceu, mas desafio qualquer um a provar que pratico desinformação. Aliás, o fracasso em demonstrá-lo, em lugar de apenas acusar histrionicamente e teatralmente, fica patente no próprio requerimento em tela. Como ilustração do meu pretenso crime de opinião, pois é disso que se trata, o requerente cita 3 postagens minhas no Twitter. A primeira, no dia 1º de novembro de 2020. Criticava uma matéria jornalística que tratava manifestantes contra o lockdown na Espanha, de negacionistas e de extrema direita. Tratava-se, portanto, de um exercício legítimo de media watch, algo que sempre fiz em artigos, comentários nas redes sociais, e que, pelo menos até ontem, não era crime tipificado em lei alguma. A segunda, do dia 17 de janeiro de 2021, reproduzia a hashtag Não Espere, junto com um cartaz que recomendava o paciente de Covid a buscar o tratamento logo nos primeiros sintomas, fase em que, segundo vários estudos, os medicamentos de efeito antiviral que vêm sendo ministrados off-label por muitos médicos têm maiores chances de sucesso. Tratava-se, em primeiro lugar, de uma crítica à orientação inicial de autoridades, segundo a qual só se deveria buscar tratamento médico tardiamente, quando já se houvesse falta de ar, recomendação que se revelou catastrófica, uma vez que a falta de ar caracteriza um estado avançado e dificilmente reversível da doença. Mas se tratava sobretudo, e era esse o contexto do Twitter, de uma crítica à postura das redes sociais que àquela altura já estavam censurando postagens favoráveis ao tratamento precoce. Inclusive, as autoridades médicas e científicas, o Twitter Brasil, precisa obedecer às leis brasileiras e respeitar a soberania do país. Eles não têm autoridade para determinar a política nacional de saúde pública. Foi o meu comentário de então. Pergunto-me,
como a exortação ao cumprimento de nossas leis poderia se tornar algo fora da lei. Continuando, a terceira, no dia 8 de julho de 2020, trazia uma notícia amplamente divulgada na imprensa. AstraZeneca suspende testes de vacina contra a Covid após reação adversa. E ainda que mesmo esse fosse um direito garantido por lei, afinal, manifestar-se contrariamente a vacinas não é crime no Brasil. O fato é que o meu comentário a respeito não se voltava contra aquela vacina específica, muito menos contra vacinas em geral, mas contra a sua obrigatoriedade. Portanto, é falsa essa afirmação constante no requerimento. Até mesmo as vacinas são vítimas de um processo de desinformação promovido através de sua rede social pessoal do Twitter. São essas 3 postagens, enfim, as pretensas provas elencadas pela CPI para aprovar a quebra do meu sigilo. Sobre a primeira, o requerente afirma que ela busca desacreditar as medidas de distanciamento social no combate à disseminação do coronavírus, incentivando o desrespeito ao lockdown. E que, dessa forma, Flávio Gordon torna-se agente de uma campanha de desinformação absurda acerca do combate de uma das maiores crises sanitárias do século XXI. O senador tem direito à sua opinião, obviamente. O que ele não pode é, apenas com base nela, solicitar a quebra de sigilo de quem tenha opinião adversa. Na questão específica do lockdown, a propósito, expressei o meu ponto de vista em artigo na Gazeta do Povo, e ele coincide, basicamente, com o do Margaret Harris, porta-voz da OMS. Em abril de 2020, em entrevista ao jornal australiano The Sydney Morning Herald, ela afirmou: "Nós nunca recomendamos o lockdown. O que dissemos foi para rastrear, investigar, isolar e tratar." E mencionando também o que foi feito em Wuhan, epicentro da epidemia, da pandemia, acrescentou: "Portanto, há mais coisas envolvidas do que simplesmente fechar tudo." Tá? Meses depois, em outubro de 2020, o também emissário da OMS, Davi Nabarro, afirmou categoricamente em entrevista ao site americano The Spectator: "Nós, da Organização Mundial da Saúde, não defendemos lockdown como o principal meio de controle desse vírus", como informa a matéria da revista Veja. O representante da organização mostrava-se preocupado com os efeitos econômicos das medidas restritivas. Em suas palavras, basta olhar para o que aconteceu com a indústria do turismo, por exemplo, no Caribe ou no Pacífico, porque as pessoas não estão tirando férias. Veja o que aconteceu aos pequenos agricultores em todo o mundo, porque seus mercados foram prejudicados. Veja o que está acontecendo com os níveis de pobreza. Parece que podemos muito bem ter uma duplicação da pobreza mundial no próximo ano. Parece que podemos ter pelo menos uma duplicação da desnutrição infantil, porque as crianças não estão recebendo refeições na escola e seus pais, em famílias pobres, não têm condições de pagar. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais: pare de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto e aprendam um com os outros. Mas lembre-se, lockdowns têm apenas uma consequência, que você nunca deve subestimar. Uso essa palavra em substituição a diminuir, escolha infeliz do tradutor da Veja. E isso está tornando as pessoas pobres, muito mais pobres. O que Harris e Nabarro estavam dizendo, com que concordo, era óbvio: o lockdown é uma medida extrema, que deve ser usada apenas em último caso, e mesmo assim de maneira dinâmica e inteligente, com rastreamento de áreas de maior contágio, isolamento de grupo de risco, mensuração periódica dos resultados, etc. Aqui ele continua, então, a fazer esse artigo, que na realidade é uma defesa, e o que está acontecendo na realidade é que, por ser uma doença nova, estão querendo já estigmatizar, já conceituar todos os tratamentos, o que é bom, o que é ruim, e que a vacina é a solução, e na realidade a vacina em caráter experimental, né? Estão tendo efeitos colaterais aí em todo mundo. Agradeço a todos a atenção. Ele continua um pouco, mas eu acho interessante aqui. Eu estou à disposição.
Grande abraço a todos.